Oi, gente. E hoje o vídeo tá um pouco diferente, né? E hoje não vai ter resenha, não vai ter vlog de dia feliz. Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como foi perder a minha mãe assim de uma forma tão rápida, né? E eu pensei muito se eu gravaria esse vídeo ou não. Mas eu acho que eu tinha que vir aqui falar também, porque minha mãe me motivava muito a gravar, minha mãe gostava muito dos meus conteúdos. Era uma das pessoas que acreditava muito, né, no meu trabalho como influenciadora. Então, eu acho que eu tinha que me falar. E até porque eu sei que tem muita gente com dúvida como assim. Quando eu postei, ninguém tava entendendo nada, porque assim, numa semana minha mãe tava bem e na outra semana ela tinha falecido. Então, pegou muita gente de surpresa, como nos pegou também. Foi algo assim bem difícil, ainda está sendo, né? Mas eu acho que eu tinha que vir aqui gravar pra vocês. Então eu vou contextualizar tudo que aconteceu pra vocês entenderem, tá? E a gente tentar seguir depois que vocês entenderem tudo que aconteceu. Pra quem não sabe, minha mãe, ela era obesa, tinha problemas nas pernas, a perna da minha mãe era muito inchada, tanto que qualquer passeio que ela fazia, ela precisava sentar, ela não conseguia ficar andando muito tempo. A minha mãe, ela vivia sentada no sofá na sala ou deitada na cama. Ela levantava às vezes para ajeitar uma comida, mas também não aguentava ficar em pé muito tempo, tudo por conta do peso. E assim, minha mãe, a gente sabe que é emocional essa obesidade da minha mãe, também tem muito a ver, né, com a questão emocional. Minha mãe viveu muitas coisas assim quando a gente vivia com meu pai. Minha mãe nunca foi de comer muito, sabe, exageradamente, nada disso. Mas, enfim, no sábado anterior à cirurgia, minha mãe me ligou, falou assim, porque a gente já tinha, né, conseguido, já foi uma bênção, que foi algo que a gente desejava e sonhava muito, que era essa bariátrica da minha mãe, assim, ela queria muito também. E aí chegou no sábado anterior à cirurgia, ligaram pra ela e falaram que ela teria que se internar na quarta-feira pra operar a bariátrica. E pegou todo mundo de surpresa, porque eu tinha tudo programado, eu ia pra lá no dia 19, né? E ainda falei, ai mãe, tomara que a cirurgia seja no período que eu esteja aí, porque a gente ia e eu ia ficar lá por volta de 15 dias, mais ou menos. Eu falei, se for, seria ótimo, né? Mas também, se não for, eu vou me organizar pra ir, porque a gente achou que ia demorar pelo menos uns 6 meses e tudo mais, porque depois que tinha aprovado. Mas foi muito rápido, assim, foi muito rápido. Depois que ela deu início no processo, assim, fez o risco cirúrgico e aí já chamaram. Foi muito rápido. Ela fez o risco cirúrgico, se eu não me engano, na quinta ou na quarta. Não, acho que foi na quarta-feira mesmo, ou na quinta. E aí no sábado, tanto que eu falei, não, mas deve demorar, que não sei o quê. E a gente achou que demoraria. Ainda mais porque foi uma cirurgia feita pelo SUS, né? Então achei que realmente demoraria, mas não. Aí ligaram no sábado pra ela. Aí ela me ligou desesperada, porque tinha que comprar um monte de coisa, assim, um remédio para ela, uma injeção pra ela tomar, eu acho que era R$ 500 a injeção, e tipo assim, final do mês, e ligaram pra ela falando que ela precisava. Aí tinha outras coisas, outras coisas que ela precisava, né? Camisola, cinta não, balança, um monte de coisinhas assim que a gente precisava, e graças a Deus a gente conseguiu. E comprar essas coisas, né? Mas aí veio a preocupação, quem vai ficar com a minha mãe no hospital, que não sei o quê, porque somos 4 filhas. Só que eu tô aqui em Curitiba, aí tenho 2 irmãs que trabalham no comércio, e minha outra irmã trabalha também em atendimento, que não conseguiria. Então a gente ficou naquilo, eu falei, eu vou ter que ir pro Rio, ajudar minha mãe e tudo mais. E aí, começando com as minhas irmãs, elas conseguiram fazer esse revezamento lá. E eu chegaria no pós-operatório pra ajudar, né? No pós, que eu ia ficar com a minha mãe nesse pós-operatório. E aí, enfim, deu tudo certo. Minha mãe se internou na quarta-feira. Minha mãe saiu de casa bem. Eu falei com ela na quarta-feira, falei com ela na terça-feira. Na quarta-feira, antes dela ir pro hospital, que ela saiu de casa meio-dia, eu falei com ela. E aí, ela falou que só tava preocupada, assim, que não sei o que. Eu falei, mãe, mas vai dar tudo certo, é uma cirurgia, mas vai dar tudo certo, não sei o que. E aí ela foi pro hospital. Aí minha irmã encontrou ela lá, que saiu do trabalho, porque ela não ia operar na quarta-feira. Ela só ia se internar na quarta-feira e a operação ia ser, a cirurgia ia ser na quinta. Então ela foi. Aí minha irmã ficou com ela lá de quarta pra quinta. Minha irmã conseguiu folga na quinta-feira e na sexta.
E aí, quinta-feira, minha mãe operou. Quarta-feira ela estava bem, subiu bem. Eu falei com ela, liguei pra ela antes dela subir pro quarto, tava bem. E a gente falou, vai dar tudo certo, mãe, Deus é contigo, não sei o quê. E aí, operou. Minha mãe subiu pra operar por volta de 11 e pouquinho, 11h20, mais ou menos. E ela demorou muito pra descer. Muito, muito, muito. E a gente começou a ficar preocupada. Eu daqui mandando mensagem. E a minha irmã perguntando, as enfermeiras falaram que era normal, porque tinha que esperar o efeito de anestesia passar, tudo mais. Tá bom, e por volta de 6 horas da tarde, perto de 6 horas da tarde, 6 horas da noite, minha mãe desceu, ainda grogue, assim, desacordada. E, tipo assim, eu já achei estranho, porque se era pro efeito da anestesia passar, por que não passou, né? Mas tudo bem. Enfim, a minha mãe desceu, acordou muito grogue, e quando acordou sentindo dor. Até então, tudo normal, porque após cirurgia a gente imaginou que era algo normal. E aí as enfermeiras também falaram que era normal, tudo mais. E aí passou a quarta-feira, a quinta-feira no hospital, pós-cirurgia. E na sexta, no final do dia, mandaram a minha mãe pra casa. Sendo que minha irmã já tinha estranhado, porque assim, a mesma pessoa que tava no quarto com ela fez a mesma cirurgia e voltou falante, conseguia andar. A minha mãe não voltou falante, voltou com dor. E não conseguia andar, fazer as coisas que nem outra pessoa estava fazendo. E não colocaram dreno na minha mãe, não pediram meia de compressão, não pediram nada disso. Enfim, minha mãe reclamou na sexta-feira que estava sentindo alguma coisa vazar dentro dela. Só que falaram que era normal, que poderia ser algum resquício da cirurgia do buraquinho, que poderia estar vazando alguma coisa, mas era normal da cirurgia. Ok, minha mãe com muita dor. A enfermeira falou que era normal, que ia dar dipirona, que ela era para ela tomar dipirona, que dipirona ou tramol, algum remédio assim, para ela, se ela continuasse sentindo dor. E é isso, liberaram a minha mãe, sem fazer um check-up para ver o que realmente minha mãe estava sentindo. Não, falaram que a dor era normal e liberaram a minha mãe na sexta-feira à noite. Ok, minha mãe foi para casa, liguei para ela, sexta-feira quando ela chegou em casa, ela falou que tava com muita dor, eu ainda brinquei com ela que era a dor da beleza, né? Aí ela ainda falou, não é por beleza, filha, é saúde, isso é saúde. Eu falei, também, mas você vai ficar magérrima, vai ficar linda pra conseguir andar, fazer os passeios com a gente, vir pra cá no Natal, não sei o quê. Enfim, e desliguei. Aí na sexta-feira passou, aí no sábado, de manhã eu liguei pra ela, mandei mensagem, ela demorou a me responder. Aí quando foi perto do almoço ali, eu liguei pra ela, mandei mensagem de novo, mandei um áudio. E aí ela me respondeu no áudio falando, ai filha, eu nem peguei o telefone hoje, porque eu tô com muita dor. E aí eu falei, mandei um áudio, Marmãe, tá com dor como? Como é que tá essa dor? Tá tomando remédio? Porque eles deram essa orientação, né, de tomar um remédio. Qual outro remédio tá tomando? Aí eu nem esperei ela responder e falei assim, tô terminando de secar meu cabelo e já vou te ligar. Aí liguei pra ela. Aí ela pegou o celular, atendeu. Ela atendeu e falou que tava com muita dor. E já tinha tomado remédio, não tava passando essa dor, né, que ela tava sentindo. Aí a gente falou assim, mãe, mas se a dor... Eu falei assim, mãe, mas se a dor continuar, aí tem que ir no médico, né? Eles têm que ver o que tá acontecendo. Aí ela, não, mas vai passar. Eu tomei outro remédio aqui e vai passar. Que era mais um comprimido que ela tinha tomado pra poder passar, né? E aí a gente foi pra uma festinha de aniversário. Aí eu falei, mãe, eu vou te ligar que eu tô terminando de me arrumar. Que eu tô indo pra festinha de aniversário de uma amiga nossa. E a gente vai falando, tá bom. Desliguei, ela, Deus te abençoe. Vai com Deus, não sei o quê. Na sexta-feira anterior, teve uma vigília, né? E quando eu falei com ela na sexta, ela falou, ora por mim. E eu sempre oro, né? Ora por mim e tal. E na vigília eu pedi. A gente teve uma dinâmica de pedido de oração. E eu botei num papelzinho que orassem pela cirurgia, pelo pós-cirúrgico da minha mãe. Que ela já tinha reclamado da dor. E aí sempre orando, né? E aí no sábado fui pra festinha, aí chegamos lá, tinha 2 amigos nossos lá que fizeram a bariátrica. E assim, a gente tava muito feliz, a gente ficou falando muito sobre a minha mãe. Tanto que na festinha eu falei, mãe, quando a senhora operou, eu gravei um áudio pra ela lá na festinha, porque a gente tava nessa dúvida, quantos quilos que ela tava quando ela operou.
Aí eu falei, mãe, quando a senhora fez a cirurgia, a senhora tava com quantos quilos? Aí ela também demorou a me responder. Eu sabia que é porque ela não tava pegando muito no telefone, né? E aí, a gente muito feliz, todo mundo falando, nossa, foi a melhor escolha que a sua mãe fez. Graças a Deus ela conseguiu, que agora ela vai ter qualidade de vida, e não sei o que, vai viver muito melhor. E era só isso que a gente queria. E ela também, ter qualidade de vida, poder ver os netos crescer, poder acompanhar os netos nos lugares, porque ela veio pra cá em janeiro, no final do ano, ficou aqui até janeiro. E a gente foi pro Beto Carreiro World e minha mãe não pôde ir. Minha mãe ficou em casa porque ela não ia aguentar andar. Então foi todo mundo, minha mãe ficou aqui em casa. Era no outro apartamento. Minha mãe ficou. Mas ela ficou tão feliz que o que a gente estava vivendo com as crianças. E aí mandamos as fotos para ela toda feliz. Mas ela não pôde ir porque ela não ia conseguir andar, ela não ia conseguir acompanhar. E era isso que ela queria, sabe? Ver os netos crescerem, acompanhar os netos, poder fazer mais viagens, né? Que a gente, mãe, vem pra cá, mãe, vai não sei pra, vamos não sei pra onde. Ela queria ter mais essa qualidade de vida. E tá, passou o sábado e no domingo de noite, de sábado para domingo, gente, eu senti uma dor que eu não consegui dormir. Uma dor absurda, absurda. Tanto que eu acordei o Matheus de madrugada, pedi pra ele pegar um remédio pra mim, que eu tava com muita dor de cabeça, eu não conseguia dormir. E minha cabeça parecia que ia explodir de tanta dor. É uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim. Eu senti uma dor absurda, absurda, absurda. E aí, de manhã, eu consegui pegar no sono, era umas 5 e pouca da manhã. E aí, de manhã, umas 8h30, mais ou menos, minha irmã me liga. Dizendo, Paquerinha, eu tô no hospital com a minha mãe. E começou a me contar. Minha mãe teve uma parada cardíaca, tô no hospital com ela, que não sei o que, e eu não querendo acreditar naquilo. A minha irmã saiu de casa, deixou meus 2 sobrinhos pequenos em casa, porque precisava. Minha mãe tava sentindo muita dor, ficou passando mal durante de sábado, na madrugada de sábado para domingo. E aí, vazando muito sangue do curativo, vazando muito sangue. E aí minha irmã falou que ela já chegou no hospital sem pulso, teve uma parada cardíaca. Reanimaram a minha mãe, estabilizaram a minha mãe e falaram que ia fazer uma nova cirurgia, abrir pra ver o que tinha acontecido de errado, né? Então a gente começou a ficar em oração para que ela conseguisse resistir a essa cirurgia, porque era a nossa maior preocupação até o momento, ela fazer essa nova cirurgia pelo estado, né? Que ela teve uma parada cardíaca, enfim, tava sem pulso. E a gente começou a orar. E ela foi bem, a cirurgia, ela foi muito guerreira. Ela passou, o médico falou que não teve nenhuma intercorrência na cirurgia, não teve nenhuma parada cardíaca. Então isso nos deu muita esperança, muita esperança. Eu falei, não, agora vai dar tudo certo. Só que aí o médico não tinha descido até então para conversar no detalhe com a minha irmã. E aí depois o médico veio e falou que o caso da minha mãe era muito delicado, que o que tinha acontecido era uma bactéria que tinha alojado ali, porque não fizeram a sutura correta, ponto. Falaram exatamente assim para minha irmã, que 0,05 centímetro que deixaram aberto em vez de fazer a sutura correta. Então isso fez com que vazasse o líquido todo que ela estava ingerindo, né, que era só dieta líquida, estava vazando, e isso deu bactéria que alojou. Mas aí ele falou que limparam, rasparam tudo, não tinha mais bactéria nenhuma. Mas que as próximas 48 horas seriam muito decisivas para a vida da minha mãe. E aí quando ele falou isso, na mesma hora, tipo, de manhã eu já queria ter comprado a passagem, só que a Luana falou assim, não, espera. O Matheus também falou, espera a cirurgia, espera o que o médico vai falar para você não sair daqui desesperada. Eu falei, não. Eu já tinha na cabeça, já tinha visto passagem, mas eu esperei pra finalizar quando o médico desse a resposta. Depois que o médico falou isso, eu subi e comprei a passagem. E aí eu fui de ônibus pro Rio. Fui orando muito, com muita esperança. Peguei o ônibus aqui em Curitiba. E aí durante a madrugada, eu sonhei que o Matheus me mandava uma mensagem, que chegava uma notificação pra mim. Eu tava dentro do ônibus. E chegava uma notificação escrita, que ele mandava assim pra mim, luto, com 2 pontos e o significado de luto. E eu não queria abrir aquela mensagem. Então, eu simplesmente olhava a mensagem assim do lado e subia a notificação e falava, não tô de luto, eu não quero acreditar nisso. Esse foi meu sonho.
E aí eu até mandei mensagem pro Matheus, assim que eu acordei. Eu falei, acabei de sonhar isso, isso, isso. E aí eu cheguei no Rio por volta de 8 e pouquinho, quase 9 horas. E a minha ideia era ir direto pro hospital. Ficar de lá, ia trabalhar de lá e ia ficar com a minha mãe lá, né? E assim, com toda a esperança do mundo, eu falei, Senhor, não deixe, minha mãe vai ser testemunha de um milagre teu, ela vai passar por isso. E a gente vai testemunhar da prova do seu amor, do seu milagre na vida dela, que eu não sei o quê. E muita esperança, muita fé. Eu não queria perder a fé em momento nenhum, sabe? Em momento nenhum. E aí, minha irmã ligou pro hospital, aí falaram que ela não podia receber visita, a visita era só 2 horas da tarde, se eu não me engano, era 2 horas. E aí eu não pude ir pro hospital. Eu cheguei a tempo no Rio de ver minha mãe e não pude ver. E aí eu fui pra casa da minha mãe. Eu fui, trabalhei um pouco de lá durante a manhã até dar horário de visita. Saímos de lá meio-dia, por volta de meio-dia, 12h20 mais ou menos. E o hospital era o Pedro Ernesto, que fica, se não me engano, em Vila Isabel. E aí fomos. E foi eu, minha irmã Luana, minha irmã Luciana. E aí tudo engarrafado, tudo engarrafado. Eu falei assim, não, mas tá cedo, a gente vai chegar lá no horário de visita certinho, que não sei o que, que não sei o que. E aí, faltando mais ou menos 25 minutos pra gente chegar, o hospital ligou pra minha irmã e falou, aqui da administração do hospital, compareça ao hospital. E aí foi um desespero, porque a minha irmã tava dirigindo, ficou desesperada, a Luana também começou a ficar meio que em choque, e eu atrás, e eu tentando ser forte, eu me apegando em todas as fé, toda a minha fé que eu tinha, eu tava me apegando, eu falei, não, não é nada disso, é pra chegar lá e falar que minha mãe teve uma melhora, pra falar que minha mãe teve alguma coisa boa mesmo, não é notícia. Eu falo muito isso para minhas irmãs, eu falei, não vamos se apegar no que a gente acredita que Deus é Deus de milagre, e Ele vai fazer um milagre na vida da minha mãe. Eles não ligaram para dar a notícia ruim, eles ligaram pra gente ir pra lá pra avisar que minha mãe teve alguma melhora. E foi desesperador, porque tava tudo engarrafado, a gente queria chegar e a gente não conseguia, demorou muito, assim, eu nunca... Foram os minutos mais longos da minha vida, assim. E aí a gente conseguiu, minha irmã não tinha lugar pra estacionar, foi eu e a Luana entramos. E aí chegamos lá, ainda pediram pra gente aguardar. E aí a gente até fez um escândalo no hospital, porque a gente queria resposta, queria saber o que estava acontecendo e ninguém falava nada com a gente. E aí, e até o momento do médico vir falar, eu tava muito esperançosa. Eu falei, não, minha mãe não morreu, minha mãe não morreu, minha mãe não morreu, minha mãe tá viva, minha mãe tá viva. E aí, depois de muita demora, veio o chefe do hospital, não sei o que ele era, da setor administrativo, e mais um médico estagiário, sei lá, residente, junto. E a gente queria muito falar com o médico que tinha participado da cirurgia. E aí eles começaram a rodear. E a gente falou, pelo amor de Deus, só fala o que aconteceu com a minha mãe. A gente só quer saber. Aí começaram a fazer termos técnicos, assim. E aí foram buscar outro médico pra falar com a gente. E aí depois falaram que minha mãe veio a óbito. E eu fui muito preparada pra ver minha mãe viva. E quando eles falaram isso pra mim, meu mundo acabou ali. Eu tinha muita esperança que eu ia encontrar minha mãe viva. Mas não deu tempo. Levaram a gente. Eu achei que minha mãe ia estar no quarto, em algum lugar assim. Mas não, minha mãe já estava na geladeira, que eles chamam, né? No saco preto. E aí a gente foi ver minha mãe e ela tava naquele estado assim. Terrível, terrível. Foi assim que tudo aconteceu. Então minha mãe entrou pro hospital pra operar na quarta-feira bem, muito bem. Não tava sentindo dor, não tava nada. Não tava sentindo nada. E saiu do hospital com dor. O povo voltou pro hospital e morreu. Foi assim que aconteceu. Foi muito rápido. E uma lição que eu tiro disso tudo é que nada tá no nosso controle. Nada. Eu tinha programado tanta coisa pra fazer na saída do Rio de Janeiro agora. Ela tava tão feliz que a gente ia, porque a gente não tinha previsão de ir.
mas ia ter aniversário do meu sobrinho, do Cuquinho. E eu tinha me programado para ir porque minha mãe, a Luana, ela sempre se esforça para estarem aqui com a gente, sabe? E eu falei, não, falei com o Matheus, não, a gente se aperta e vai. E a gente ia. E a gente programou tanta coisa. E nada do que a gente planejou deu certo. Nada que a gente planejou deu certo. E é pra gente ter certeza de que a gente planeja o dia de amanhã, mas se não for vontade de Deus, não acontece. E é bom eu falar também, eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu tô sentindo. Tanto que no dia do velório da minha mãe, eu precisei resolver tudo, né? Eu fiz reconhecimento do corpo, minhas irmãs também viram naquele estado. Mas eu precisei agir, né? Com toda a documentação, com tudo. E eu nunca imaginei passar por isso. Nunca. Eu sei que um dia todo mundo morre. Minha mãe tava com 63 anos. Mas apesar de tudo, ela tava bem, sabe? Ela tava bem, tava com dor. Como ela sempre sentia, dor na coluna, dor nas pernas. Mas não pra morrer, sabe? Não pra ir embora agora. Então é muito difícil. É muito difícil. Eu o tempo todo tendo que me manter forte. Por conta das minhas irmãs. Tanto que no velório o Matheus falou, você tá muito forte. Você precisa sentir e tudo mais. Mas eu sabia que eu precisava ser forte. Eu sempre fui muito forte pra minha mãe. Quando eu tirei ela de casa. E ela me falou isso na terça-feira que a gente conversou sobre um assunto. E aí ela falou, eu te agradeço muito porque você me tirou do inferno que a gente vivia. E eu sempre precisei ser força para minha mãe. Sempre. Então eu aprendi a ser forte com ela, na verdade. Ela me ensinou a ser forte. Por tudo que ela viveu. E quando, no dia do velório, lá que eu subi e vi minha mãe no caixão, eu não aguentei. E realmente aí eu desabei de novo. Eu tinha desabado quando eu vi ela no saco preto. E depois no caixão. Foi muito difícil, assim. Tá sendo muito difícil. Tenho pedido para que Deus me conforte, tranquilize meu coração, das minhas irmãs também. Dos meus sobrinhos, do Murilo. Mas tá sendo bem difícil, assim. E tudo, hoje, eu cheguei, hoje foi a primeira noite. Depois de 17 dias, que eu consegui dormir uma noite inteira, assim. Porque toda noite eu acordo, não consigo dormir mais. Ou eu acordo, eu vou dormir, acordo 5h30 da manhã, não consigo dormir mais. Fico pensando, ontem, voltando pra Curitiba, eu tive uma crise de ansiedade dentro do avião. Anteontem, no caso, né? E tava muito relutante em procurar um psicólogo e tudo mais, mas vou começar agora a terapia. Eu sei que algumas pessoas também realmente falaram que é importante, que ajuda muito. Então, assim eu vou fazer. E é isso, gente. Tô vivendo um dia de cada vez. Tem dias que eu tô muito bem, assim, muito bem entre aspas, né? Eu acho que eu tô bem. E aí, quando eu lembro de alguma coisa, eu desabo. Ou então tem um dia que eu fico bem, não choro, só penso. E aí no outro dia eu tô muito mal. Então hoje é o primeiro dia que eu vim, depois de tudo que aconteceu. E eu tô me sentindo muito mal, assim. Porque eu sei que quando eu voltar pro Rio, minha mãe não vai estar lá. Mas eu vou ficar bem. Eu sei que ela quer que eu fique bem. Ela tá num lugar muito melhor que nós. Onde ela tá, não. Eu sei que não tem dor, não tem cansaço. Não tem pernas inchadas. Mas tá muito difícil pra eu aceitar essa partida dela. Então eu tenho pedido pra que Deus coloque isso no meu coração, sabe? Porque a gente orou tanto pra que ela saísse dessa, sabe? Então eu quero entender que foi a resposta de oração. A gente orou muito pra que, né, ela conseguisse sair dessa. E foi a resposta de oração. Deus levou ela pra que ela descansasse, né? Que ela não tava descansando, ela não tava bem. E por mais que tenha sido algo que a gente esperasse muito, eu preciso entender que foi o momento que Deus quis pra vida dela. E pra nossa também, né? Todo mundo fala que a gente aprende a conviver com essa dor, né?
E eu só espero aprender logo, porque tá muito difícil, mas eu sei que eu preciso ser forte. Eu vou ser forte, a vida continua, eu sei que ela ia querer que a vida continuasse, que a gente continuasse vivendo. Tem trabalho, tem escola, tem faculdade, e ela vai estar cuidando de nós lá de cima, tenho certeza.